Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Leonardo, professor de filosofia. Na aula de hoje, nós vamos entrar um pouquinho no assunto sobre o crer para compreender em Agostinho. O que dizer, né? O que ele quer dizer com essa ideia de crer para compreender? Em latim, credo ut intelligam. Galera, no processo de conversão do Santo Agostinho ao cristianismo, né, foi lento, tá? Não foi da noite pro dia. Então, nesse lento processo dele de conversão, né, muitas vezes ele ia às igrejas, né, ele era, lembra, Agostinho era um seguidor do maniqueísmo. O que isso quer dizer? É que ele acreditava, e igual algumas concepções tem hoje, né, na ideia de bem e de mal. Bem e mal seriam como dois deuses, né? Vocês lembram dos slides lá do maniqueísmo, né? Então, bem e mal seriam como dois deuses. Então, o bem na luta contra o mal formam todas as coisas. Quando ele conhece, né, um pouco do cristianismo, ele ia às igrejas para ver a pregação dos padres, dos bispos, e ele conheceu o Santo Ambrósio. Quem é Ambrósio, né? Ambrósio é um pensador, um bispo da Igreja Católica e um grande pensador também, que depois vai virar santo, Santo Ambrósio. Ele foi responsável pela conversão de Santo Agostinho. Por quê? Nas missas, né, nas celebrações dentro das igrejas lá de Milão, o Santo Agostinho participava de vários, né, para ver, ia criticar os padres, entrando em contradição, falando coisas absurdas, muitas vezes, no ponto de vista de Santo Agostinho. Quando ele conhece Ambrósio, ele percebe que o Santo Ambrósio ele tem uma capacidade interessante de desenvoltura intelectual. Ambrósio ia lá nos gregos e começava a fazer uma relação entre o cristianismo e Platão. Santo Agostinho achou isso fantástico, sensacional. E a partir desse ponto, dessa intelectualidade de Santo Ambrósio, né, que Santo Agostinho resolve se converter ao cristianismo. Tá? Então essa foi a primeira questão que chamou a atenção aí do Santo Agostinho. E aquela frase, né, crer para compreender, que a gente já explicou em outro vídeo. Bom, e o que acontece então? Agostinho gosta dessa relação entre fé e razão, né? No caso, razão dos gregos e a fé do cristianismo, né? No caso, a filosofia enquanto ciência, né? E essa nova ciência que está surgindo aí com os cristãos, que é a teologia. Tá ok? Por que com os cristãos? Eu digo com os cristãos. Foi o primeiro, né? Vamos falar assim, foi o primeiro que saiu na frente dessa discussão sobre Deus, sobre metafísica, sobre ontologia, sobre os fundamentos da teologia. A gente sabe que foi, né, o cristianismo, tá ok? Apesar de toda a tradição judaica, né, também ter uma teologia, ela ainda não era sistematizada. Ela não tinha passado pelo crivo da razão, do logos, né? Aquilo que eu falei para vocês. Então, a partir do encontro da filosofia com a fé cristã, começa a surgir, então, né, a religião, no caso, cristã. Tá ok? Bom, vamos ver mais um detalhe importante, olha só. Então, o cristianismo, ele rompe, né? Olha o nosso texto aqui, ó. O cristianismo rompeu com a visão grega de uma participação direta e harmoniosa entre o nosso intelecto e a verdade. Os gregos, eles tinham essa ideia de que o nosso intelecto e a verdade era uma coisa só, tá, gente? Só para vocês entenderem bem assim a relação, tá? A gente participava da natureza, né? Ou seja, os seres humanos eles faziam parte da natureza, da physis, né? Alguns pensadores eram monistas, acreditavam que a natureza e a gente era a mesma coisa, as coisas que formam a natureza são as mesmas que formam a gente, o nosso corpo. Eles não acreditavam, por exemplo, na ideia de alma. Agora tem os pensadores dentro de uma perspectiva dualista, tá? E toma cuidado com esse termo, que ele vai aparecer várias vezes em Santo Agostinho, tá? O dualismo, né? Aqui eu estou me tratando agora é o dualismo corpo e alma. Santo Agostinho acredita nesse dualismo corpo e alma, tá ok? E o que seria esse dualismo corpo e alma? O corpo faz parte da physis, da natureza. Agora, a alma é algo metaphysis, tá? Um grau, vamos dizer assim, acima daquilo que é físico, daquilo que é empírico, ok? É totalmente abstrato. A alma é uma coisa totalmente abstrata, totalmente inteligível. E para Santo Agostinho, essa visão, né,
dos gregos de misturar corpo, alma e natureza, agora fica mais claro, né, para Agostinho, a partir do momento que ele entende aí que há uma separação, tá ok? Bom, e essa separação ela ocorre quando, né? Nós vamos falar em aulas futuras, mas só para a gente resolver aqui essa questão nesse momento, tá? Então ele separa aí essa concepção, por exemplo, por conta do judaísmo. Ele vai beber lá no judaísmo, lá no Antigo Testamento, ele vai lá no livro do Gênesis, e ele vai perceber que há uma separação dos homens com Deus. Dos homens, que, né, a criação divina, a criatura, e o criado, não o criador, no caso, né, criado, o criador. Qual que é a diferença, então, entre Deus e as suas criaturas, né? Então, para Agostinho, vai haver uma diferença de ser aí. O ser de Deus não se confunde com o ser do ser humano, tá ok? Mas houve um momento no Jardim do Éden, se você pegar lá o livro do Gênesis e começar a ler ele com calma, você vai perceber, né, sem levar, igual o Agostinho fala, né, sem levar tudo ao pé da letra, você vai perceber que chega um momento do livro onde vai contar pra gente sobre a queda do homem e da mulher, né? O primeiro homem, Adão, primeira mulher, Eva. Na verdade, acontece ali a queda. Por conta do quê? Do desrespeito, do pecado. E Agostinho chama esse desrespeito e pecado, teoricamente, ele cria uma teoria chamada teoria do pecado original, que faz parte hoje dentro da teoria, né, vamos falar assim, dos dogmas da igreja, ok? Dentro do catecismo da igreja católica, por exemplo, a gente vai ver muito essa ideia do pecado original. Então, é o quê? O que foi o pecado original? Foi o primeiro pecado que os homens praticaram com Deus. Esse rompimento, essa separação. Deus comunicava com os seres humanos, agora não comunica mais, porque o homem se desliga dessa comunicação com Deus, ok? E aí, olha que interessante, para Agostinho justifica termos, né, uma diferença entre nós e Deus. Por quê? Apesar de nós termos sido feitos à imagem e semelhança de Deus, mas nós temos uma natureza diferente da natureza divina, porque nós somos capazes de pecar, né, de errar. Deus não erra, ok? Deus é perfeito para Agostinho. Então essa separação, inicialmente, de natureza ontológica, né, metafísica, de Deus com os homens, agora vai haver também uma separação dos laços harmoniosos que haviam no Éden entre Deus e os homens. Deus comunicava diretamente com Adão e Eva, né? No entanto que quando eles pecam, eles ficam com vergonha de Deus, né? Isso é muito interessante a gente perceber, ok? Vamos dar mais um passo, gente, importante? Olha só, para a gente conhecer mais aí essa questão, né, do Santo Agostinho, é interessante a gente ver aí, dentro dessa perspectiva do pecado original, né? Então, o pecado original seria as desobediências, né, às ordens divinas que os primeiros homens fizeram. Mas isso, gente, faz parte da condição humana para Agostinho. Né? Por isso o cristianismo bebe aí essas ideias o tempo todo que Agostinho vai colocar, né? Porque faz parte da condição humana o erro e a ilusão que levam ao pecado, ok? Sempre os seres humanos, né, para Agostinho, ele tem uma ideia de que nós temos uma tendência por conta do nosso corpo a fazer coisas, né, buscar o erro e a ilusão. É muito interessante para ele. Ele acredita muito nisso, né, que nós naturalmente, desde bebezinhos, nós criamos erros e ilusões, né, por conta dessa ideia de pecado original, ok? E aí vem a grande pergunta aí, que não quer calar dentro do crer para compreender, né? Como sendo seres decaídos e pervertidos, podemos conhecer a verdade? Então, para Agostinho, Deus deu a oportunidade do ser humano redimir, ok? Se redimir, né, ele perdoar os nossos pecados. E olha só que interessante, né? Nesse fragmento que eu vou mostrar agora, no Tratado sobre a Doutrina Cristã, no livro 2, o Santo Agostinho vai deixar claro para a gente uma coisa interessante, que é o seguinte: Deus está se revelando a todos os povos, né? Essa revelação ela se dá
a todos os povos ao mesmo tempo, mas se a gente pegar aqui bem, vocês vão perceber que em cada povo, né, ele se revelou da mesma forma, cada um, dependendo do povo, absorveu essa revelação, tá ok? Então olha só, e aí vem a ideia do Santo Agostinho de história linear, aquilo que eu falei para vocês, ao início, a revelação, a criação, o meio, né, que é a revelação divina, Deus vem morar aqui, Deus se faz humano, né, Deus é 100% homem, 100% divino, vem morar aqui no planeta Terra, se encarna aqui, né, e depois o fim dos tempos, né, que é onde ele vai vir julgar os vivos e os mortos, ok? Então, olha só o texto do Tratado sobre a Doutrina Cristã, onde Santo Agostinho coloca uma coisa interessante. Olha, Deus se revelou no passado, através dos povos, e principalmente através dos filósofos gregos, pois a filosofia antiga consiste numa preparação da alma para capacitá-la à compreensão da verdade revelada. Bom, vamos parar por aqui só para a gente ver, tá? O que o texto quer dizer pra gente, galera? Né? Vou ficar aqui pertinho do texto aqui pra gente ver. Olha só. Deus se revelou a todos os povos, né? Mas Agostinho acredita que principalmente através dos filósofos gregos, né? Porque eles foram criadores da filosofia antiga. E essa filosofia antiga ela serviu para quê? Como uma preparação da alma para capacitá-la, né? Para compreender racionalmente as verdades reveladas, ok? A verdade revelada, né? Que é o que? A vinda de Jesus, a mensagem cristã, a boa nova. Entendemos tudo isso, né? Lembra? Loucura para alguns, né? Jesus fala pra gente que o evangelho é uma loucura para algumas pessoas, né? Na carta de São Paulo aos Apóstolos também fala isso, né? Viver para mim é Cristo, morrer é lucro. E fala uma outra passagem interessantíssima lá que é loucura para os gregos, né? Delírio para os romanos. A gente vê aí essa ideia, tá? Olha só, continuando o texto então. Contudo, dada a limitação da ciência humana e a fragilidade da natureza humana, de sabedoria limitada, faz-se necessário em primeiro lugar a fé para a posterior compreensão racional. Gente, então, muita atenção aqui que eu vou falar agora, tá? A gente tá já chegando no final da aula. Super importante esse detalhe aqui. Para Agostinho, primeiro a gente tem que acreditar, para depois compreender racionalmente, ok? O plano divino. Então, primeiro a gente tem que acreditar, crer, ok? Para posteriormente a gente fazer isso aí que ele vai chamar de compreensão racional, ok? Essa é a ideia do Santo Agostinho inicialmente. Crer para compreender, né? Primeiro você acredita, você conhece, né, a revelação, a fé cristã, para depois justificar essa fé racionalmente, tá? Essa lógica aí que o Santo Agostinho acredita que nós podemos conhecer aí a verdade. E para ele, gente, não custa nada a gente lembrar aqui, né? A verdade para ele são duas dimensões, né? Conhecer o mundo, conhecer todas as coisas, a gente conhece através da razão, mas também a gente usa a fé como duas asas do conhecimento, né? A fé e razão. Fides et ratio. Né? O que é a fides et ratio? São como duas asas, né, de um pássaro. Um pássaro não voa com uma asa só. O conhecimento, a gente não conhece o mundo só através de uma das asas do conhecimento. A gente precisa dessas duas asas para que a gente consiga conhecer de modo total, tá? Tanto a realidade do mundo dos homens, como, né, através da razão a gente vai conhecer o mundo humano, o mundo físico, e através da fé a gente vai conhecer o mundo, né, supra-humano, super-humano, né? O mundo metafísico, que é o mundo onde Deus habita, na verdade, através do raciocínio, através da lógica. Para isso, o Santo Agostinho, então, fala do Credo ut intelligam. Galera, então eu encerro por aqui a nossa videoaula de
de hoje, né? Espero vocês na nossa próxima videoaula. Espero que tenham gostado do conteúdo, estejam aproveitando bastante. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu!